Educação à distância, mudando realidades. Olá, olha eu aqui de novo com você. Tudo certo? Está gostando do estudo do Direito? Direito 1. Tivemos a nossa primeira parte, a unidade 1, com a introdução ao estudo do direito. E agora nós daremos início à nossa disciplina com Direito Civil. Vamos falar sobre noções de pessoas, bens e fatos jurídicos, ok? Olha só, a primeira informação que eu quero passar para vocês é que vocês precisam acessar a minha biblioteca. A minha biblioteca, que é uma biblioteca virtual que foi adquirida pelo IFRO, vocês vão acessar o SWAP e logo bem lá na frente vocês vão ver que tem lá a minha biblioteca. Acessem e desfrutem dos livros, porque são livros novos, livros atualizados, livros incríveis para vocês. E aqui dentro da nossa disciplina, eu já quero que vocês saibam que eu já separei um livro bem legal, dê uma olhada. Fiz análise de vários livros e selecionei para vocês esse livro aqui, ó, Direito Civil Facilitado, do Rubem Valente, lá na minha biblioteca. Façam uso, acompanhem a disciplina de Direito Civil por meio deste livro, sabe por quê? Porque o Direito Civil, a parte geral, que tem na ementa do curso de vocês, é a parte geral inteira, tá? Temos a parte geral do Código Civil e a parte especial. E aí, pessoal, lá naquele roteiro da disciplina que foi produzido para vocês, a gente colocou só um roteiro mesmo, sabe por quê? Porque não tem necessidade de reescrever tudo que já tem na minha biblioteca para vocês. Então, vocês vão pegar lá o roteirozinho da disciplina, o cadernozinho da disciplina e vão acompanhar conforme a indicação da leitura do livro, as páginas. Lá tem outros livros também de indicação, mas o que a gente vai mais utilizar é esse aqui. E aí vocês também vai ter links para vocês assistirem os vídeos que eu selecionei lá no YouTube para vocês. Combinado? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de direito civil. Olha só, trouxe aqui na tela para vocês que o direito civil rege as relações entre os particulares desde antes da concepção do indivíduo até sua morte ou ainda após a sua morte. Por quê, pessoal? Antes da sua morte. Porque lá no artigo 1º do Código Civil, temos o artigo, deixa eu ver se ele está aqui bem de frente para vocês aqui, ó. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Aqui, ó, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então, aqui ele fala que o direito civil rege as relações desde antes da concepção do indivíduo até a sua morte, tá? Ou seja, o que acontece? Vocês vão ver que quando a gente fala até a morte ou depois dela, é porque depois da morte, o que acontece? Vem a sucessão, tá? Então, eu vou voltar aqui para a tela com vocês, vamos dar continuidade aqui na nossa apresentação. Olha só, o direito civil rege as relações entre os particulares desde antes da concepção do indivíduo até sua morte ou ainda depois dela. É o direito comum do cotidiano. Toda a vida social, na verdade, é permeada pelo direito civil. É isso mesmo. Costuma-se dizer, inclusive, que o Código Civil é a constituição do homem comum. Assim, o direito civil regula os direitos e deveres das pessoas na sua qualidade de esposo ou de esposa, de pai, de filho, de credor, de devedor, de alienante ou de adquirente, de proprietário ou possuidor, de condômino, de vizinho, de testador, de herdeiro, enfim. Vocês viram várias situações em que o direito civil ele vai estar atuando como se fosse uma verdadeira constituição da vida comum do homem, do seu cotidiano, tá? E aí, em sua estrutura, o Código Civil de 2002, ele manteve a sistemática do Código Civil lá de 1916, tá? Porque antes do Código Civil de 2002, nós tínhamos o Código Civil de 1916, e ele foi revogado, substituído pelo de 2002. Aí, na medida em que coloca as matérias em ordem metódica, divididas em parte geral e parte especial, ele tem um total de 2.046 artigos organizados da seguinte forma. Tem a parte geral, que é das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos, que é objeto de estudo aqui dentro do nosso direito 1. E temos a parte especial, que aí entra o direito das obrigações, direito de empresa, direito das coisas, direito de família e direito das sucessões, tá? O direito das sucessões está relacionado com herança, tá, pessoal? Só para quem não sabe. E aí, a gente vai estudar dentro aqui do direito civil essa parte geral. E lá na próxima unidade, nós vamos entrar em direito empresarial, vamos entrar nessa parte especial, em alguns pontos, tá? Só na parte que interessa ao direito empresarial.
E aí eu trouxe para vocês um printzinho aí do site do Planalto, lá da nossa Lei 10.046 de janeiro de 2002, que é o nosso Código Civil, tá, pessoal? O Código Civil, ele tem um número de lei, a Lei 10.406, ok? E aí vamos falar sobre pessoas naturais aqui, tá, pessoal? Ainda antes de entrar em pessoa jurídica, porque para vocês o que eu selecionei? Olha só, vamos começar um pouquinho aqui. Dentro do Código Civil, nós podemos estudar as pessoas naturais e as pessoas jurídicas, mas para o curso de gestão comercial, o que a gente fez? A gente focou, selecionou nas pessoas jurídicas, que é o que mais vai interessar para vocês. É óbvio que é muito importante que vocês tenham todo o domínio de pessoa natural, o domicílio da pessoa natural. Vocês vão ver que tem várias situações que a gente pode estudar pessoas naturais aqui dentro do Código Civil. Porém, para vocês o que interessa aqui é a parte das pessoas jurídicas, que esse vai ser o foco. Nós temos apenas de 30 a 40 minutos para a gravação dessas aulas e é impossível a gente trabalhar toda a parte geral do Código Civil numa gravação de 40 minutos. Portanto, o nosso curso, nossas aulas serão direcionadas para as pessoas jurídicas dentro do Código Civil aqui, porque é o que interessa para o curso de gestão comercial. Combinado? Vamos lá. Pessoas naturais. Início da sua existência e personalidade. Olha só, em nosso estudo iremos utilizar a conceituação jurídica, onde a pessoa é o ente físico ou moral, suscetível de direitos e obrigações. É o sujeito da relação jurídica, o sujeito de direito, tá? Também pode ser encontrada a denominação para a pessoa natural, também de pessoa física, ou seja, pode ser chamada de pessoa natural ou de pessoa física, tá? Aí lá no artigo 1º do nosso Código Civil tem a seguinte redação. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O primeiro conceito fundamental do direito privado é o de pessoa. Pessoa natural é o ser humano, ou seja, o único ser vivo que pode ser titulado às relações jurídicas, sujeito de direitos ou obrigações, tá? Então é bem tranquilinho. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Aqui ele deixou bem abrangente, tá? Aí nós temos também o artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Tá? O que acontece? Quando acontece de a criança nascer morta, que a gente chama de natimorto, não adquirindo assim a personalidade civil, que é a qualidade de quem é o sujeito de direito, ela não terá certidão de nascimento. Ela será registrada em um livro auxiliar. Se a criança nascer viva e depois vier a falecer, mesmo que seja por alguns segundos, esta criança terá uma certidão de nascimento, pois adquiriu a personalidade civil, ou seja, ela nasceu com vida, e posteriormente uma certidão de óbito. Primeiro ela vai ter que ser registrada para depois ter a certidão de óbito, porque ela nasceu com vida, tá? Para o direito civil, nascer com vida é respirar, comprovando que a criança respirou, nem que seja por um breve momento, houve personalidade. Por que, pessoal, que eu trouxe essa informação para vocês aqui? Porque é muito comum a gente estudar essa questão aqui da criança se nasceu viva ou morta para questões de herança, né? Porque se a criança nasceu morta, se ela não chegou a respirar, ela não vai estar passando o direito de sucessão, né? Então, vai depender muito da situação concreta, do caso familiar. Tá? Eu não vou dar um exemplo aqui, porque vai acabar ficando muito extenso e a gente não tem esse tempo. Mas eu digo para vocês que, vamos supor que a mãe sofreu um acidente de carro, né? E a mãe morreu no acidente de carro, o pai morreu no acidente de carro, mas a criança aí foi para o hospital. Aí eles vão ter que saber se essa criança chegou a viver ou não, porque se essa criança chegou a respirar, o que acontece? A herança do pai e da mãe passou direto para a criança, não é isso? Aí, se a criança não respirou, ela já nasceu morta, ela morreu na barriga, ela não vai ter esse direito de sucessão. E aí, vai ser destinada a herança desse casal para a linha sucessória deles, que não é a criança, no caso, né? Vamos supor que tenha mais filhos ou que não tenha filhos, isso daí vai depender muito do caso concreto. Mas aí é por isso que, muitas vezes, quando isso acontece, os médicos têm que abrir, a criança já está morta, né? Eles têm que identificar se a criança chegou a nascer com vida ou não. E aí eles fazem aquele teste que é uma manobra de Galeno. É mais ou menos assim o nome, manobra de Galeno, que é um método que eles colocam o pulmão da criança na água para ver se ele vai boiar. Se ele boiar, vai caracterizar que ele respirou, que entrou ar nos pulmões da criança e aí ela passa a ter direito de sucessão. Então, é por isso que eu trouxe
essa questão para vocês sobre o fato da criança nascer com vida, ou se não nasceu, porque isso é bem interessante para a questão de direito de sucessão e para a questão do artigo 2º da personalidade civil, aqui do artigo 2º do Código Civil. E aí nós temos sujeitos de direitos e entes não personalizados. Olha só, sujeitos de direitos são todos os seres e entes dotados de capacidade para adquirir ou exercer titularidade de direitos e responder por seus deveres jurídicos. Tá? Então, assim, sujeitos de direitos são todos os seres dotados de capacidade. Beleza? Até aí tudo bem. E nós temos os entes despersonalizados. Ou seja, para esses entes que são despersonalizados, faltam requisitos que são imprescindíveis para a personificação, tá? Temos como exemplo dessas entidades, temos a família, temos a massa falida, temos o espólio, temos o condomínio, entre outros. Em geral, esses grupos, embora não possuam personalidade, eles possuem capacidade processual, tá? Que é diferente da personalidade. E também legitimidade ativa e passiva para demandar e ser demandada em ações judiciais, que é o caso por exemplo, do condomínio, tá? Que já vou contar para vocês. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos de entes não personalizados que eu peguei já do materialzinho pronto, que eu faço questão de falar que a fonte dessa ilustração é do Estratégia Concurso, porque eu achei bem interessante, muito didático, trouxe para vocês, tá? Então, assim, nós temos a massa falida. O que é a massa falida? É o nome que é dado ao conjunto de bens após a após a sentença declaratória de falência, tá? Então, a massa falida é isso, o conjunto de bens que é reunido após a sentença, tá? Nós temos também a herança, tá? Que a herança jacente é o nome que se dá à herança quando uma pessoa morre sem deixar testamento e não se conhece nenhum herdeiro, tá? Os bens da herança jacente são declarados vacantes quando não se apresentar nenhum herdeiro ou se aparecer algum, este renunciar à herança. Então, ela vai ser herança jacente, tá? Este acervo de bens será representado por um curador, tá? Então, são entes não personalizados. Temos também o espólio, tá, gente? O espólio é o conjunto de direitos e obrigações do decujus, ou seja, do falecido. E ele será representado em juízo, até que se nomeie um inventariante por um administrador provisório. Então, também o espólio tem relação com questões de direitos e obrigações do falecido, tá? E o condomínio, tá, também, que é um ente não personalizado, tá? Será representado pelo síndico. Temos também as sociedades e associações, também, que está lá no artigo 986, lá do... Perdão. As associações e as sociedades sem personalidade jurídica denominadas sociedades de fato irregulares, tá, gente? Por quê? Porque elas são de fato porque elas não foram registradas, tá? Elas só passam a ter, de fato, personalidade jurídica a partir do registro. Vocês vão ver mais lá na frente, tá? E também a família, tá? Como uma entidade não personalizada, pois apesar de seus laços de sangue, cada membro preserva sua individualidade e é responsável por suas obrigações. Então, aqui são exemplos de entes não personalizados, tá? Nós temos aqui sujeitos de direitos, que são todos os entes, todos os seres e entes dotados de capacidade para adquirir ou exercer titularidade de direitos, tá? E temos os entes não personalizados. Não podemos dizer que os entes não personalizados, eles não possuem capacidade processual, porque possuem sim, tá? Eles possuem porque, por exemplo, o condomínio vai ter o síndico que vai ser o representante dele em juízo, tá? Ele pode também atuar no polo ativo ou passivo, ok? E aí nós vamos falar sobre a diferença entre pessoa física e jurídica, que é a nossa próxima tela. Olha só, pessoa física está relacionada com a questão do sujeito de direitos, que eu já comentei agora há pouco, que são todos os seres entes dotados de capacidade para adquirir ou exercer titularidade de direitos e responder por seus deveres jurídicos, tá? E a pessoa jurídica, pessoal, é a empresa, é aquela que vai ter o CNPJ, enquanto a pessoa física ela vai estar sendo representada nos seus cadastros pelo CPF e a pessoa jurídica pelo CNPJ, tá? A pessoa jurídica é o grupamento humano criado na forma da lei e dotado de personalidade jurídica própria, com capacidade de ser sujeito de direitos e obrigações, objetivando a realização de fins comuns. Essa pessoa jurídica, ela caracteriza-se principalmente pela atuação na vida jurídica com personalidade diversa, dados os indivíduos que as compõem,
Aí a gente vai ver lá o artigo 50. O artigo 50, ele deixa bem claro que não pode haver, a gente não pode confundir a pessoa física com a pessoa jurídica, tá? O patrimônio delas não se confundem, tá? E ela depende de registro do seu ato constitutivo no órgão competente, sem o qual é considerada sociedade despersonificada, que eu acabei de comentar com vocês, tá? Despersonalizada de fato ou irregular, tá? Ou uma mera associação. Caso, vocês viram aqui na telazinha anterior, tá? Que as sociedades e associações, se elas não forem registradas, elas são meras associações de pessoas, ok? E aí vamos falar um pouquinho sobre pessoas jurídicas, que é bem interessante aqui para o curso de vocês, tá? Falar rápido aqui, estou correndo um pouquinho porque nós sabemos que a matéria é muito extensa para pouco tempo de videoaula. Mas assim, se vocês acharem que está bem rápido, vocês podem configurar aí naquela engrenagemzinha para tornar a fala mais lenta, tá, pessoal? O importante é que eu consiga passar a mensagem para vocês do que foi selecionado para essa disciplina no curso de vocês, ok? Então, olha só. Vamos falar um pouquinho das pessoas jurídicas. Elas estão previstas lá no artigo 41 do Código Civil. São pessoas jurídicas de direito público interno, tá, pessoal? Vamos conversar um pouquinho isso aqui. Eu não vou entrar em muito, não vou me aprofundar muito. É só para vocês saberem a diferença de pessoa de direito de público interno e pessoa de direito privado. Lembrando que essa matéria de pessoa jurídica de direito público, ela é estudada com profundidade lá no nosso direito administrativo também, tá? Então, quem quiser se aprofundar também, tem muita matéria sobre isso em direito administrativo. Daí são pessoas jurídicas de direito público interno, a União, os estados, o DF, os territórios. Atualmente a gente não tem nenhum território, mas ele é previsto em lei, caso venha a surgir. O território ele será de direito público. Os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas. As demais entidades de caráter público criadas por lei, tá, gente? Por que criadas por lei? Exemplo aqui de caráter público criada por lei são as autarquias, tá? As autarquias também são de direito público. E aí, direito público interno, que podem ser da administração direta. Quem é a administração direta? A União, os estados, o Distrito Federal e o município. E a administração indireta e a indireta, que é a descentralizadas, que são as criadas por lei, tá? Então, a autarquia, ela fica na administração indireta, ela é criada por lei, com personalidade jurídica própria para o exercício de atividade de interesse público, tais como as autarquias, as associações públicas, as fundações públicas, as agências executivas e reguladoras. Então, aqui eu só fiz uma diferenciaçãozinha do que é tudo aqui que tem nessa lâmina para vocês, pessoal, é direito público, tá? A diferença é que do inciso 5, elas são da administração indireta, do inciso 4 e 5 são da administração indireta, enquanto que a União, os estados, os DF, os territórios e os municípios são da administração direta, ok? E essa classificação a gente vê muito bem aprofundadamente lá, mais profundamente no direito administrativo. E aí a gente vai conversar sobre o artigo 44 também, que eu selecionei para vocês. Olha só, são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Que as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada. Pessoal, uma grande pegadinha aqui é que muita gente acha que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público, mas não é. Partidos políticos são de direito privado. Isso é muito importante vocês terem em mente para quem está querendo prestar concurso. É a grande pegadinha aí que as bancas costumam colocar nas provas, tá? Não é interessante essa diferenciação para quem quer ser gestor comercial, para quem quer ser empreendedor, porque é totalmente diferente de quem quer ser servidor público. Mas fica aí a dica para vocês se atentarem que os partidos políticos é de direito privado, tá? E aí, olha só, eu coloquei uma informação para vocês. Cuidado, não confundir um profissional autônomo com a empresa individual. Estou falando dessa empresa individual aqui, ó, do inciso 6º, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Não confundir, tá? O profissional autônomo com a empresa individual. A empresa individual está normatizada lá no artigo 980-A do Código Civil. Ou seja, a empresa individual de responsabilidade limitada, ela será constituída por uma única pessoa titulada à totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o salário mínimo
vigente no país. Isso aqui é a redação do artigo 980-A do Código Civil. Lembrando que não pode confundir, porque o profissional autônomo é uma pessoa física que presta serviço de forma eventual sem relação de emprego, tá? E esse profissional autônomo enquadra-se também como o profissional liberal, que é aquela pessoa que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Então, a gente não pode confundir o artigo 980-A com o profissional autônomo. Combinado? E aqui eu vou falar para vocês sobre as sociedades de fato, tá, gente? Ó, são aquelas que eu já comentei com vocês agora há pouco. Olha só, as sociedades sem personalidade jurídica são de fato, tá? Por que de fato? Porque ela só é de fato, não é de direito, tá? São aquelas que existem e funcionam, mas não possuem existência legal, justamente porque não fizeram seu registro no órgão competente, tá? Ou então porque lhes falta autorização legal para funcionamento. Aí elas serão representadas pela pessoa a quem couber a administração dos seus bens. Então, assim, enquanto não fizer o registro, ela é uma mera sociedade de fato, é uma mera associação, ela não é considerada uma pessoa jurídica. Por isso que ela é considerada uma entidade despersonalizada, tá? Olha só o exemplo aqui de sociedade de fato. Uma empresa que deixa de registrar seu ato constitutivo na junta comercial, né? Essas empresas possuem legitimidade para cobrar em juízo seus créditos, não podendo o devedor alegar a irregularidade de sua constituição para se negar ao pagamento da dívida. Ou seja, não é porque ele não está registrado na junta comercial, por exemplo, que ele vai falar, eu não vou pagar porque eu não sou uma empresa regularizada, eu sou uma mera sociedade de fato. Então, não existe, tá? Mesmo que ele não tenha regularizado, ele não pode alegar essa situação irregular para deixar de pagar, para deixar de cumprir um dever legal, tá? Mas não podem ser sujeitos de direitos. E os bens particulares dos sócios respondem igualmente com os bens da empresa por dívidas contraídas em nome desta. Então, assim, se a empresa contrair dívida, o bem dos particulares também poderão responder pela dívida, ok? Vamos falar sobre a existência da pessoa jurídica. Olha só, o ato de constituição das pessoas jurídicas de direito privado e o seu registro estão normatizados lá no artigo 45 e 46 do Código Civil. Vamos ver cada um deles, tá? Olha só, o artigo 45 começa a existência legal da pessoa jurídica de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, tá? Ou vai ser no cartório, na junta comercial, vai depender do tipo de pessoa jurídica. Precedida, quando necessária, de autorização ou aprovação do Poder Executivo. Vai depender do tipo de negócio, né? Averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Sendo assim, conforme vai tendo modificação, sai um sócio, entra outro sócio, e algumas alterações no contrato social, ele tem que ser atualizado, sendo averbadas essas alterações junto ao registro competente, tá? E aqui, pessoal, eu coloquei para vocês aqui, ó, parágrafo único lá do artigo 45. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação da sua inscrição no registro. Ou seja, deixa eu contar para vocês aqui a diferença entre o que é essa decadência. Então, está falando aqui que decai em 3 anos, então é o prazo decadencial. O que significa? Existem prazos que são prazos decadenciais e prazos prescricionais. Quando a gente fala de prazo prescricional, significa dizer que a pessoa, ela perde o direito da ação, ela perde o direito de entrar com um processo, sabe? Porque já prescreveu. E quando fala que decai, significa falar de decadência, ou seja, ela perde o próprio direito. O próprio direito, ele se exaure para aquela pessoa. Então, a diferença está na perda do direito e na perda do exercício da ação. A prescrição está com a perda do exercício da ação e a decadência com a perda do próprio direito. Tá? Então, assim, o prazo aqui é o prazo decadencial de 3 anos para anular a constituição de pessoas jurídicas de direito privado, tá? E aí a gente vai falar também do registro da pessoa jurídica. Lá no artigo 46 ele fala quais são os requisitos. Olha só, o registro declarará a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social quando houver. Ele vai falar também que é necessário que seja declarado o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores
e dos diretores. Também o modo por que se administra e representa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente. Tá, pessoal? Extrajudicial é fora do poder judiciário, é algo que a gente faz de maneira particular, num cartório, enfim, tá? É isso que é extrajudicial, é quando está fora do poder judiciário. Ele fala ainda se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo, também tem que ser declarado. Vai ter que declarar se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais, tá? E também vai ter que declarar as condições da extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio nesse caso, tá? Aí, falando ainda sobre a pessoa jurídica, a gente falou aqui sobre a Constituição, tá? Aqui sobre quais os requisitos para fazer a declaração do registro e agora sobre o fim da pessoa jurídica. Enquanto para a pessoa natural o fim da existência ocorre com a morte, que essa morte pode ser real ou presumida, quando é morte presumida tem que ter sentença judicial, tá, galera? Só para deixar claro que houve a presunção da morte, já tivemos alguns casos bem interessantes, como o caso de um padre que, se eu não me engano, ele foi fazer um voo nos balões e o corpo dele nunca mais foi encontrado. Então, pode ser decretado que teve a morte presumida via judicial, tá? Para poder abrir inventário, para poder trabalhar a sucessão, tem que ter essa sentença, tá? E aí, olha só, enquanto para a pessoa natural o fim da existência ocorre com a morte, para a pessoa jurídica pode ocorrer por diversas causas, tá? Por causas diversas. Basicamente, o fim da existência legal da pessoa jurídica pode ocorrer. Ela pode ocorrer de forma convencional, de forma administrativa, de forma judicial e de forma legal, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a forma convencional. Quando seus membros decidirem pelo seu fim, de acordo com o quórum previsto nos estatutos da empresa ou na lei. Ou seja, quando ela é convencional é porque ela vem de uma convenção das próprias partes. As partes vão deliberar nesse sentido e vão fazer de forma amigável e convencional, tá? E ainda tem a possibilidade do fim da pessoa jurídica de forma administrativa, quando a pessoa jurídica, para o seu funcionamento, precisa de autorização do poder público e pratica atos nocivos contrários aos seus fins. O mesmo poder administrativo que concedeu essa autorização poderá retirá-lo ou então negar sua renovação, tá? E aí tem ainda de forma judicial, que decorre dos casos de dissolução previstas em lei ou no estatuto, principalmente quando a sociedade desviar dos fins para os quais ela foi constituída. Ainda falando do fim da pessoa jurídica, nós temos o seu fim por meio da forma legal, que é em razão de motivos determinados em leis, mais precisamente aqui no artigo 1034 do Código Civil, tá? Aí o artigo 1034, ele fala o seguinte: a sociedade pode ser dissolvida judicialmente a requerimento de qualquer dos sócios quando anulada a sua constituição, quando exaurido o fim social ou verificada a sua inexequibilidade, tá? Mas entenda que a extinção não é automática. Para que ela aconteça também serão necessárias algumas medidas judiciais, tá? Então, aí, pessoal, vou conversar com vocês sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Esse é um fato bem interessante, olha só. Nós temos o artigo 50 do Código Civil, tá? Que ele prescreve o seguinte: olha, isso é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante porque o tempo todo a lei fala que não se confunde a pessoa natural com a pessoa jurídica, que por mais que eu esteja ali sendo sócio de uma empresa, eu sou Maria Alva, pessoa física, e ali é a atividade empresarial. Então, ali eu estou como pessoa jurídica, né? Representando, estou fazendo parte ali da sociedade. Então, é diferente. Só que já aconteceu algumas situações de ser decretada essa desconsideração da personalidade jurídica, ser decretada em juízo, por alguma necessidade. Vocês vão ver aqui a redação do artigo 50 e eu volto para contar para vocês como é que funciona essa desconsideração. Olha só, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio da finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. O que acontece, pessoal? O que acontece é porque, assim, deixa eu contar aqui para vocês. Existe alguma situação que, tá aqui, ó, quando tem desvio de finalidade ou quando tem confusão patrimonial. O que pode acontecer? Pode existir a possibilidade de ser solicitado dentro de uma ação pelo Ministério Público quando couber a ele ou pela parte contrária, no caso, né, que está ali, no caso, tentando receber alguma dívida da empresa, por exemplo, que faça desconsideração da pessoa jurídica, porque ali teve um desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial e eles não estão querendo pagar a dívida, por exemplo. Aí o que vai acontecer? O juiz pode, se o juiz identificar que teve esse desvio de finalidade, essa confusão patrimonial, ele pode sim desconsiderar a pessoa jurídica para entrar no patrimônio pessoal dos sócios. Olha só, na parte final aqui, ele fala estendidos, ó, ele vai falar que sejam estendidos os bens aos bens particulares dos administradores ou dos sócios da pessoa jurídica. Então, é bem comum. Deixa eu falar com vocês aqui. É bem comum que aconteça isso em empresa. Eu, particularmente, eu já atuei em processos que eu pedi a desconsideração da pessoa jurídica porque estava entrando no patrimônio pessoal do devedor. Porque tinha que entrar no caso, né? E outra situação foi o contrário, que o advogado da outra parte pediu para executar diretamente no patrimônio pessoal do devedor. E eu argumentei que não houve incidente da desconsideração da personalidade jurídica para poder entrar no patrimônio social do meu cliente. Então, assim, isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas pensam que, eu vou tirar esse bem da empresa, eu vou fazer isso, eu vou esconder o patrimônio para não pagar, porque eu vou botar tudo no meu nome pessoal, vou tirar Não existe, porque é possível, por meio de determinação judicial, alcançar esse patrimônio, mesmo que ele não esteja mais em nome da empresa, tá? Então, é bem importante esse detalhe. E aí nós temos também a desconsideração da personalidade jurídica, ela sendo da forma inversa. Como que é o inverso? Olha só, o sócio com o objetivo de prejudicar terceiro, ele oculta ou desvia seus bens para a pessoa jurídica, ou seja, ele vai tirar os bens pessoais dele, vai colocar lá na pessoa jurídica. Eu vou lá, eu tenho um carro particular, aí eu vou pegar esse meu carro e vou passar para a minha empresa, vou tirar do meu CPF, vou passar para o CNPJ, para poder tirar do meu patrimônio pessoal, tá? Para que ele não seja alcançado numa situação de uma dívida que eu tenha, por exemplo. Estes bens da pessoa jurídica, porque está entre aspas, porque na verdade ele é da pessoa física, né? Que na realidade eram bens pessoais do sócio, eles poderão ser atingidos em uma desconsideração. É por isso que aqui é chamada de desconsideração inversa, tá? E aí, lembrando que o artigo 50, ele fala o quê? Que pode entrar no patrimônio pessoal do devedor, tá? Artigo 50 vai para o patrimônio pessoal do devedor, tá? Sai da empresa para alcançar os bens pessoais dos sócios, né? Ou administradores. Na inversa é o contrário. A pessoa vai tirar da pessoa física e vai passar para a pessoa jurídica. E aí o que acontece? Vai alcançar o bem da pessoa jurídica para pagar uma dívida pessoal, porque foi comprovada que ele ocultou esses bens, transferiu com o intuito de não pagar determinada dívida, tá? E uma situação muito importante, isso aqui está até questão de prova para vocês, fiquem atentos. Desconsideração da pessoa jurídica, artigo 50, é questão de prova para vocês, bem tranquilinha. E aí eu quero falar para vocês, ó, que não ocorre a despersonalização, apenas a desconsideração. Então, quando o juiz declara que essa desconsideração, ele não vai despersonalizar essa empresa, ele não vai fazer isso, ele vai apenas fazer a desconsideração para poder entrar no patrimônio, tá? É meramente isso, a empresa não vai ser fechada, não vai ser encerrada, não vai ser extinta, não vai ser liquidada, nada disso, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a proteção dos direitos da personalidade, tá? Lembrando que, olha só, o artigo 52 lá do Código Civil, ele fala assim, ó, aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade, tá? Ou seja, tudo que tiver direito, tudo que for direito de pessoas naturais, de pessoas físicas, no que couber também se aplicam às pessoas
jurídicas, como, por exemplo, o nome, a imagem. Olha só, foi por isso que o STJ editou a súmula 227, que estabeleceu que a pessoa jurídica ela pode sofrer dano moral. Porque a Constituição Federal, ela fala do dano moral, mas ela não limita esse dano moral apenas às pessoas físicas, ela deixa em aberto. Então, o STJ já entendeu que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, porém, ele vai ser de maneira objetiva, porque a pessoa jurídica não tem sentimento, ok? E a honra subjetiva está relacionada aos sentimentos de autoestima, que é o que a empresa não tem. Combinado? Eu tava já com o olho escorrendo. 35, professora. Já tá no último slide, né? Tá no último? Tá. Acho que é o último ou o penúltimo. Mas não tem problema não, a gente corta isso aí. Mas tá gravando, tá? Respira, toma um ar. Já tava já saindo lágrima do olho. Respira. O olho é o último. É o último. Então tá, posso? Só um pouquinho. Deixa eu sair. 35 minutos. Tá no tempo. Tá bom. Agora vamos falar sobre o domicílio da pessoa jurídica. Vocês perceberam, pessoal, que eu fiz um filtro aqui da parte geral do Código Civil que é interessante no que é pertinente às pessoas jurídicas, tá? Vocês podem fazer o estudo dele completo, vocês têm a obrigação de estudar com o Código Civil aberto, porque essa parte geral ela é de fácil leitura, você lê ali, consegue entender facilmente o que está escrito. Tem algumas situações de legislação que são mais complexas, mais maçantes, mas o Código Civil não, você lê e você de plano já consegue identificar ali qual é o recado do legislador. Vocês têm dever de ficar acompanhando as nossas aulas, fazendo a leitura, né, dos artigos do Código Civil que são imprescindíveis para o acompanhamento dessa disciplina, tá? Aqui é um resumão, trouxe só alguns pontos porque são 30, 40 minutos no máximo de videoaula e vocês precisam realmente acessar o link lá do Planalto, onde está o Código Civil, vocês precisam acessar a minha biblioteca, isso é de extrema importância, tá? Vamos lá aqui para o domicílio da pessoa jurídica. Lembrando que existe também o domicílio da pessoa física, mas eu não trouxe aqui para vocês porque são gestores comerciais e a gente vai falar do que é pertinente às pessoas jurídicas. Olha só, quantas pessoas jurídicas o domicílio da União, inciso 1, da União Distrito Federal, ou seja, a União vai ficar lá no Distrito Federal, o domicílio dela é o Distrito Federal. Dos estados e territórios das respectivas capitais, ou seja, o domicílio de Rondônia é Porto Velho, né? Do município, o lugar onde funciona a administração municipal, ou seja, na prefeitura, tá? Na verdade, a gente não fala prefeitura, né? A gente fala... porque na verdade é a prefeitura, sim, porque a prefeitura é o prédio, né? Então vai ser ali. Mas quando a gente fala de município, a gente se refere à administração municipal. Foi essa a diferenciação que eu quis falar para vocês, tá? A administração municipal e prefeitura, que é o prédio, onde fica a administração municipal, tá? E o inciso 4 aqui para vocês está até destacado, das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administração, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos, tá? Então, é interessante que seja feita essa eleição do domicílio lá no ato constitutivo, no estatuto, no contrato social da empresa. É muito importante que seja determinado, tá? Aí, no parágrafo 1º, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Perfeito? E aí, falando aqui do parágrafo 1º, ele vem ajudar as pessoas que necessitam processar uma entidade com estabelecimento em vários lugares, ao dizer que cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Como eu já reforcei para vocês agora há pouco, na aula anterior eu falei que tem uma atividade para fazer, tá? Tem um questionário, que é atividade de percurso, eu peço que vocês não percam esse prazo. Aqui eu fiz um resumão para vocês do que é mais importante dentro do direito civil aqui nessa parte geral, sobre pessoas jurídicas, que aqui são questões gerais, tá? E aí lá no direito empresarial que a gente vai entrar de fato em algumas situações mais específicas, tá? De como é feito o registro, como que é a junta comercial, tá?
como que é feito esse registro em cartório. Então, aqui eu trouxe alguns pontos para vocês que seriam pontos que seria possível estar abordando aqui dentro dessa gravação. Lembrando que eu dei uma acelerada para poder comportar dentro do tempo todo o material que foi selecionado para vocês, mas que vocês podem clicar para passar mais lento e assim vocês não terem dificuldade no acompanhamento da aula, tá? Eu entendo que foi um pouco corrido, mas eu fiz exatamente isso para comportar dentro do tempo e passar o máximo de informações para vocês, tá combinado? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só escrever para mim. Entra no Ava, posta sua dúvida, manda e-mail que eu estou à disposição. Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.